redação do Enem é aquela etapa da prova que ou ela te levanta ou ela te derruba, tá? O Enem, ele tem o valor de 1.000 pontos. Todos os outros, digamos assim, todas as outras áreas somadas darão 1.000 pontos, que se soma a nota da redação. Somando essa nota da redação, juntamente com as outras provas, se faz a média. Quanto mais alta a sua nota for na redação, melhor para você. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade em matemática ou outras disciplinas de cálculo, como física, química, ou pode não ter aprendido um conteúdo ou outro, por um fator ou outro. A redação, ela te salva. Ela corrige parte da sua nota, tá? Nesse slide eu fiz um resuminho rápido, coisa pequena, sobre como é uma redação para o Enem, ou uma redação para o vestibular. O texto, ele tem que ser dissertativo, argumentativo, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Na introdução, a introdução da redação, ela só vai, na verdade, ocupar um parágrafo. E nessa introdução você apresenta o assunto, você vai falar do que estão te propondo ali. Você vai expor dados estatísticos, dados históricos. Na verdade, você vai situar o assunto na introdução. O desenvolvimento, que é a parte bem maior, que nós temos o miolo propriamente da redação, nós temos 3 parágrafos. Nessa etapa intermediária, você vai explicar os assuntos, você vai comparar as causas e as consequências. E por último, a conclusão, tá? Essa conclusão, ela vai esclarecer e ela vai oferecer uma solução. Geralmente a redação, ela tem uma temática social, né? Em algum ponto ela tem uma temática social ou uma problemática que precisa ser refletida ou resolvida. E tem que se apresentar essa solução. Um detalhe, na redação você tem que usar uma linguagem mais culta, tá? Você não pode usar gíria, você não pode colocar estrangeirismos, não dá para ficar mandando mensagenzinha, não pode ficar fazendo apologia política, religiosa, coisas do tipo. Até porque quem vai corrigir, ele vai corrigir a sua estrutura, tá? Ele não vai corrigir, ele não vai ouvir a sua mensagem, por melhor que ela seja. Então fica a dica para a redação. A redação, ela é válida entre 7 e 30 linhas. Uma pessoa, ela tira 0 na redação, se a redação ficar em branco. Se ela tiver menos de 7 linhas, se ela ofender os direitos humanos ou se essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui agora, ela não tiver conexão. Se não tiver nada a ver com nada, sinto muito, mas você não entendeu qual foi a proposta daquela redação. Redação para vocês, tá? Por isso, a língua portuguesa, quando nós estudamos ao longo da educação básica, muitas vezes nós resolvemos, durante a aula de língua portuguesa, algumas atividades que nós não entendemos bem para que ela serve. Então, ela serve para que haja um aprimoramento da nossa escrita formal, para que quando chegue um momento desses da nossa vida, onde um texto vai decidir os rumos, a gente consiga atender todas essas competências da redação do Enem. Na verdade, a gente fala competências da redação do Enem, mas são competências de qualquer tipo de redação, tá? Cada uma delas vale 200 pontos e a soma desses pontos é que vai dar a nota final. Por exemplo, domínio da escrita, 200 pontos. Compreensão do tema, 200 pontos. Se você conseguiu argumentar, mais 200. Se houve uma conexão entre as partes, que nós já falamos anteriormente, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, você conseguiu fazer uma estrutura lógica e você não desrespeitou os direitos humanos, você fez uma boa redação. Só que aí vem uma coisinha, né? Só um lembrete. Redação se aprende fazendo. Não existe aquela história, fulano é bom em português, fulano lê muito, por isso que ele é bom em redação. Não.
Essa pessoa, ela pode ler, ela pode ser ótima em língua portuguesa, mas se ela não pratica a escrita de textos, principalmente nesse formato, tá? Argumentativo, aonde você tem que, digamos assim, você tem que destrinchar um assunto social, essa pessoa não vai ser boa em redação.